Terceira característica é aprenda a fazer boas perguntas. Quando você sabe bem o que perguntar, não tem assunto que acabe. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu já falei que eu amo, porque afinal de contas eu não só entrevisto aqui, não é um bate-papo mesmo, eu deixo elas super à vontade, eles, né, super à vontade, mas na realidade é um aprendizado para mim, porque todos os dias eu aprendo muito com cada um dos escritores, porque aqui, ó, o nosso podcast ele é especial, só com os escritores da editora Chave Mestra. E hoje não é diferente, eu estou com a escritora do A Profissão do Futuro, essa capa aqui, ó, já coloca aí na mente para você lembrar, porque quando você for adquirir o seu exemplar, é só você entrar em contato, a gente deixa todos os contatos aqui no nosso canal do YouTube, a gente deixa tudo direitinho, então é só você lembrar e falar direto com o nosso escritor, ou se você não conseguir contato rápido, de repente, às vezes a equipe não retornou para você do nosso escritor, entre em contato aqui com a editora Chave Mestra que a gente também passa para você tudo certinho para você adquirir o seu. A gente não vai, né, falar tudo sobre o livro, porque você tem que adquirir, mas eu quero dar um spoiler aqui, quem vai trazer pra gente esse resumo é ela, Fernanda Mello, que é também jornalista, mas ela está ativa aqui, tem um trabalho lindo como mentora. Ela é uma mentora de comunicação, oratória, de inteligência emocional. Tem muita coisa aqui que ela vai falar pra gente e eu quero que você venha comigo. Tudo bom, José? Como é que você está? O José que está aqui com a gente só na direção dos cortes das câmeras. E vamos fazer acontecer então, José? Então vamos com ela, Fernanda Mello. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Como é que você Débora? está? Muito obrigada por essa recepção tão maravilhosa, Eu tão que agradeço. calorosa. Eu estou bem, e você? Tô bem, melhor agora. Eu quero que você traga aí. Eu já falei aqui, viu, nos bastidores, que eu quero que ela traga tudo e mais um pouco, porque quando a gente tem pessoas como você, com todo esse conteúdo e toda essa mentoria que você já dá aí nos bastidores, pra mim é muito legal. Imagine pro pessoal aí, né, Com que é de certeza. fora da área também. E em falar nisso, já vamos desmistificar isso. A comunicação é só para quem é dessa área? Só é quem é um bom comunicador já e quer se aperfeiçoar ou não? É para todo mundo. É, começou com tudo. Já comecei começando. Adoro. E não, de maneira nenhuma. A comunicação, ela é uma habilidade humana. Se a gente não se comunica, já dizia o nosso querido colega de profissão, o Chacrinha, quem não se comunica, se Estrumbica. estrumbica. Exatamente. E se você não possui nenhuma dinâmica de comunicação, se você não sabe realizar boas abordagens, boas conversas e boas Ótimo. conexões, você já falhou muito. Até pegando um gancho sobre mim mesma, Débora. Há 5 anos atrás, quando eu estava na faculdade de jornalismo, era um pré-requisito. Era um diferencial. Hoje, em 2025, a comunicação é uma obrigação. Se você não se comunica bem, eu sinto muito, você está fora do jogo. Ótimo. Eu falo ótimo num sentido mesmo, positivo mesmo, porque se todos tivessem essa noção, e a gente vê hoje, principalmente em mídia, né, Fernanda, e que as pessoas pararam, né, com essa coisa de, ai, a minha amiga é blogueira, aquela coisa tão infantilizado, tão imaturo, as pessoas vendo as mídias tão de forma como ela não é, porque não são mídias só redes sociais, como todo mundo associava muito, né, mas não só na mídia, mas em tudo, as pessoas pararam um pouco de falar essa coisa, né, de, ai, a minha amiga é empreendedora, ela é blogueirinha, não existe mais isso, porque entenderam que realmente é um posicionamento, são vendas que podem ser feitas e trazendo não só para a mídia, porque você não fala só de mídia, mas trazendo aqui para a comunicação pessoal e física ali, vamos dizer, né? Não é essa a palavra? Ela abre portas, mas também pode fechar, né, Fernanda? Com Se a certeza. pessoa não souber, né? Eu entendo totalmente o seu questionamento, Débora, porque, inclusive, foi uma maneira de travar a comunicação do outro. Minha amiga é blogueirinha, significado, minha amiga está se exibindo demais, vocês não acham? E todo mundo tinha o receio de manifestar a sua opinião. Hoje, todos nós somos influenciadores. Se você possui hoje um celular nas suas mãos, você é a cara do seu negócio, você é a cara do seu projeto, você precisa se comunicar com as pessoas. Eu estive no ASP ontem, como você bem sabe,
e foi uma presença incrível de todos que estavam aqui. E dentro do meu conteúdo, eu trouxe justamente essa chamada para eles. Alguém em algum lugar só está esperando que você se manifeste. A sua opinião, o seu posicionamento, ele pode ser tão favorável com a vivência de outra pessoa que muitas vezes a gente não imagina. A gente pensa, eu não tenho conteúdo, eu não sou suficiente, eu não falo legal, mas você em algum momento tentou? Ou você se esconde atrás de uma justificativa? Tem que ir para cima. Comunicação é isso. O tempo inteiro a gente está se comunicando. Eu digo muito também que precisamos tirar a ideia de que o palco é um lugar. O palco não é um lugar. Todo lugar é um palco. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você está fazendo apresentações. Você está vendendo. Fer, eu não vendo. Eu não tenho empresa. Eu não tenho um produto. Pelo amor de Deus, você se vende, você vende o seu carisma, a sua persuasão e dali por diante. Ótimo. E se muitos entendessem dessa forma, né, que o vender não é o se vender num sentido pejorativo, Não. né? É o vender mesmo, porque a gente já faz isso. E é até legal, a gente estava comentando aqui nos bastidores, eu acho que é legal você trazer aqui também sobre aquela pergunta que surgiu no ASP quando você estava falando sobre isso, porque as pessoas entendem que comunicação é só para venda no sentido negativo, é só para, ah, não, eu vou convencer alguém de fazer alguma coisa ruim, e não é. É o comunicar no sentido tanto profissional como você falou no âmbito também dos relacionamentos amorosos, vida dois, em tudo, né? O que surgiu de pergunta aí no meio do ASP, do que você estava falando? Em meio à palestra, eu recebi um questionamento muito interessante. Eu tive a oportunidade de, dentro do conteúdo que eu preparei com muito carinho, conversar ali com eles sobre o perfil de comunicador. Será que você é passivo, assertivo, agressivo? E explicando o contexto dessa situação, de repente uma mãozinha se levantou, olhou para mim e disse: isso também serve para relacionamentos, né? Eu vou falar com o meu marido. E justamente, a comunicação, ela não tem que ser vista com excelência só dentro do seu âmbito de trabalho ou com as pessoas de fora. A nossa comunicação começa em casa, em torno daqueles que são nossos. O Einstein, ele tem uma frase que ela traz um sentido mais ou menos assim: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entendeu o suficiente. E nós treinamos a nossa comunicação como se a gente estivesse falando com uma criança de 4 anos. Com uma criança de 4 anos, de 5 anos que seja, quando a gente precisa explicar qualquer assunto, não tem muito detalhe, não tem paciência, não tem oscilação de entonação vocal. Por que no cotidiano a gente perde isso? Com o outro, em qualquer circunstância ou idade, nós precisamos exercer a regra 7-38-55. 7% é seu discurso, 38% é sua voz, 55% é o seu corpo. Tudo isso precisa estar equilibrado. Se te falta qualquer porcentagem dessa, você não tem 100% de uma boa comunicação. Ótimo. E como que eu começo? Por onde eu começo? Que a gente está falando aqui tanto para pessoas que já estão nessa área, que gostam dessa questão da exposição mesmo nas mídias, ou que são empreendedores, que são líderes e que precisam se posicionar também, se comunicar melhor ali também e ouvir também, porque comunicação não é só falar, né? Sim. Mas como começar para qualquer pessoa? Eu não tenho ideia se eu sei me comunicar bem. Claro que a gente, né, já foca na Fernanda Mello, que ela tem mentoria. Mas antes da mentoria, vamos para dicas mais práticas, de repente, como entender se eu estou no caminho certo ou não. Ou o que eu estou fazendo de errado. O que você indica aí? Muito legal isso. Uma tecla que eu bato muito, muito mesmo é: comece falando sobre algo que você gosta. Aquilo que você tem brilho nos olhos, aquilo que te desperta total atenção, e tá muito na moda falar agora de hiperfoco. Aquilo que você fica extremamente atento o tempo inteiro, é dali que você começa. E depois você vai para a sua história. Se você não admira a sua história, se você não identifica pontos fortes na sua trajetória, na sua jornada, a história de quem está de fora sempre vai parecer melhor que a tua. Vai parecer o ideal. Por isso que nós estamos perdendo muito da nossa
originalidade, digamos assim. O Thiago York, ele tem uma música que eu gosto muito e ela já é antiga. Só que um trecho dela me marcou, que é Singularidades em Ruína. Nós estamos perdendo aquilo que é nosso para fazer tudo que é mais do mesmo, com poucas Uhum. características. Se você é uma pessoa que está dentro de uma profissão, um advogado, um engenheiro, um médico, uma jornalista, enfim, e você não tem prazer de falar sobre isso, o teu prazer é falar sobre gibis, então me conta. Me conta tudo que você sabe, me traz curiosidades, me fala qual é o seu gibi preferido. Eu quero entender, porque você vai exercer o grande potencial, a sua máxima comunicação, porque você tem prazer naquilo. O Cortella, ele tem uma frase também que faz todo sentido. Uhum. É importante você se reconhecer naquilo que você faz. Se você não se reconhece ali, o primeiro ponto a interferir em uma quebra de performance é a nossa comunicação. Por mais que você tente muito, você não consegue. E aconteceu comigo. Eu sou jornalista de formação, colega da Débora, a gente bateu um papo aqui em off e eu passei pelo jornalismo convencional. TV, rádio, assessoria. Em nenhum momento foi uma chama latente no meu coração. Hoje eu me identifico fazendo o que eu faço, sendo uma mentora, pegando na mão das pessoas, justamente o mão na massa. E tá tudo certo. Eu não me encaixei e eu me propus a dar um outro passo. Muitas Ótimo. vezes a gente precisa recuar para pegar impulso e ir mais firme adiante. Essa é a realidade. Mas hoje muito se cobra. Ah, eu tô aqui, eu não posso recuar, essa é a minha ideia, e tudo isso vai tendo uma quebra de performance. Se você não tem prazer por aquilo que você faz, automaticamente a sua voz ela não vai ser bem projetada. A sua expressão corporal não será condizente com isso e o Ótimo. seu discurso ele vai ter N inconsistências, vícios de linguagem, falta de estrutura, aquele sentimento de que falou e não chegou a lugar nenhum. E não é assim mesmo? Sim. E vai falando aí, porque aqui eu já falei, hein? Aqui não é entrevista, não. Embora jornalistas, não é entrevista, não, é bate-papo mesmo. Pode, fique à vontade aí, porque eu tenho alguns escritores que estão esperando ali. Ai, não, ela vai jogar mais pergunta, deixa eu parar de falar. Não quero que pare de falar, não. Pode falar mesmo. Porque é isso, né? É sobre a gente comunicar no sentido de não só. Eu falo muito também, Fernanda, mas aqui é você quem tá com a bola hoje, mas eu falo muito que as pessoas acreditam que tem que ter a postura, a Uhum, entonação, a impostação de voz. Eu, como cantora, quando eu vou fazer também, a gente faz um outro sentido para a voz, porque a gente tem que dar uma melodia para aquilo. uhum, Só que isso não é o suficiente, não. porque tá tendo muita técnica. E você trouxe aqui agora uma importância não só emocional, mas do comportamento dela se Uhum, enxergar. uhum, Porque não adianta, como você vai ter uma postura numa palestra, diante de colaboradores, funcionários, em que você está mostrando algo decorado. Ah, totalmente. eu vou só impostar a voz, ter um bom blazer que a gente fala, né? Porque agora tudo é blazer, a gente põe um blazer. Ah, não vamos. Não, não é só isso. É de dentro para fora, né? Porque é a segurança que você traz, né? Com certeza. E, bom, até já que você me liberou esse espaço, as pessoas chegam muito aflitas para minha mentoria. Elas querem aprender a posicionar a voz no primeiro dia, elas querem aprender a gesticular com firmeza, querem abandonar o né a todo custo. E justamente no meu método, no meu módulo, a nossa primeira aula se chama aula diagnóstico, onde nós vamos identificar o perfil de comunicador desse aluno. Todos passam justamente por essa aula. Geralmente, entre a segunda e a terceira aula, eu trabalho o autoconhecimento. E o pessoal fica assim, o quê? Ótimo. Só que depois eles compreendem que o autoconhecimento ele é a base da oratória poderosa. Se você não se conhece o suficiente para saber o que você comunica de bom e o que você não comunica de tão bom assim, você sempre estará refém dos julgamentos dos seus interlocutores. E é isso que vai te travando cada vez mais, vai prejudicando a sua comunicação, vai te trazendo aquele sentimento de que não deveria ter feito, mas eu sinto que consigo. Perdi a minha oportunidade, eu faria tão bem quanto aquela pessoa fez. E eles vão compreendendo que se eles não se conhecem antes,
se eles não admiram a própria história, a própria trajetória, de nada adianta as técnicas. E eu Exato. retratei isso no meu capítulo. O meu capítulo é o capítulo 12 do livro A Profissão do Futuro, Como Entender as Pessoas. E quando a gente passa por um período de recrutamento, quero deixar meu abraço aqui para Ana Laura. Ela é fantástica Sim. e ela enviou os temas. E temas fantásticos, mas eu bati o olho na alta performance. Eu falei, eu quero falar sobre isso, porque é um incômodo que me gerava na internet, na sociedade, o que nós entendemos por alta performance. Ótimo Pessoal, falar isso. diante de vocês aqui é uma mineira lá do interior de Minas, do sul de Minas, desbravando Alphaville. Isso por si só já é muito interessante, já é uma narrativa fortíssima. Mas qual é a visão que nós temos de Alphaville? Um polo de negócios, de ecossistemas. Lideranças estão aqui. E muito se fala de alta performance em cada player que sai daqui. Então, nós entendemos que a alta performance é você ter a obrigação de acordar às 5 da manhã, correr 10 quilômetros, voltar para sua casa, tomar um banho frio. Na sequência, você coloca ali o seu suco detox na mesa, você está livre de doces, você está livre de vícios e você está pronto para triunfar e para prosperar. Será? Na minha visão, tudo passou a ser muito uma receitinha de bolo. Então, quando você recebe a receita da sua avó, a receita do delicioso bolo de cenoura ou do pão de queijo, que é a minha realidade. E aí você pega lá, beleza? Uma colher de fermento, 2 de óleo, 5 ovos e você replica. A receita da sua avó é sua? Não é. Você está replicando algo que é do outro. Passa a ser seu, passa a ser autenticidade e algo muito original quando você pega, sim, a referência da receita da sua avó e você vê 5 ovos e coloca 6. Você vê 2 xícaras de óleo e substitui por óleo de coco, porque essa é a sua realidade. Você tira o fermento e coloca uma outra atuação de crescimento. Aí sim passou a ser uma receita sua. Nada é seu se você copia o outro. E a alta performance nesse sentido, Débora, eu consigo ter essa perspectiva e essa percepção. Você precisa de referências, nós precisamos disso. Inclusive, uma das formas de desenvolvermos a nossa comunicação se chama espelhamento. É você identificar pessoas que você admira na comunicação, nos negócios, naquilo que ela se conecta com você, e você passa a perceber como ela fala, como ela se veste, os ambientes em que ela participa, e você, plim, é verdade, eu preciso melhorar minha postura. Eu preciso sorrir mais. Eu preciso estar em ambientes favoráveis para mim. E aí você está executando uma admiração, não é uma cópia. E você vai conviver de forma diferente com essas pessoas, realizar formas de abordagens diferentes também. E dali por diante o seu triunfo ele começa. A sua prosperidade, ela sai do que você admira, mas que você implementa com as suas características. Ninguém precisa copiar ninguém. É porque também, Fernanda, eu não sei o que você acredita, o que você acha disso, mas a gente está num tempo em que todo mundo fala isso, né? Vamos copiar, porque a roda já foi inventada, porque isso, porque... Então a gente vê as pessoas confundindo um pouco de copiar no sentido de, ah, não, vamos modelar, que agora é a palavra do momento, vamos modelar e, gente, não está sendo modelado, está sendo realmente Ctrl+C, Ctrl+V ali e até na forma de falar. Então, ah, não, eu tenho que citar isso aqui, eu tenho que citar um grande escritor, um grande artista, e fica até a fala muito próxima uma da outra. Não tem autenticidade, não existe, não tem nada de si, né? Que foi o que você falou. Inspirar, você se inspira em alguém, né? Você tem suas referências, todo mundo tem suas referências, como essas pessoas também têm as suas, né? Se estão vivas ainda. Mas, será que não é isso também? Você vê muito, porque você falou, você abriu, né? Que você atende muitas pessoas quando chega para você com muita dúvida, muito inseguro, com muito medo. Mas será que não é isso também? Não estão pregando muito aí que vamos só copiar e porque não tem o que criar? Já vem muito de um ditado. Na natureza nada se cria, tudo se copia. Copia? Claro, nós precisamos de opções. No entanto, se você não coloca a tua referência,
cara, mais do mesmo não adianta mais. As pessoas precisam se conectar. Por isso que o potencial da voz, ele é tão grande. Ninguém faz a mesma coisa da mesma forma. Alguém vai se identificar mais com você dentro da comunicação do que comigo e tá tudo bem. Isso é um referencial que a pessoa tem. Vem a partir da criação, vem a partir das crenças que ela obteve ao longo da vida. E também vem muito isso ecoando justamente nessa temática. Ah, você precisa eliminar crença tal, mas faz parte de mim, da minha vivência. Se eu elimino tudo, eu também deixo de ser eu. Compreende? E tudo gera um debate muito significativo. Eu tenho paixão por isso aqui. A liberdade de falar, de se expressar. E eu entendo completamente o que você falou, porque o podcast ele ganhou uma ascensão. Nós temos podcasts que nós admiramos, mas que a gente não consegue ouvir por 10 minutos. A gente pega profissionais que em todo podcast falam a mesma coisa. Sabe? É o mesmo caminho. É aquela pessoa de um único discurso de sucesso. Ela não consegue tirar outros. Parece que treinou, né? Desculpa, eu te cortei, mas parece que Imagina, treinou para falar aquilo. para E aquilo, se e só sair do aquilo. roteiro, não tem o que falar. E não tem alternativas. Precisa se reinventar. Quanto mais você lapida a sua comunicação, mais ideias você tem o tempo inteiro. Eu acredito que a minha conexão com a chave mestra tenha dado muito certo, porque eu vejo que o Rogério não para, o pessoal aqui não para, é ideia de lançamento atrás de ideia de lançamento, e eu me vejo nisso. Eu passei pela TV, como mencionado, eu passei pelo rádio, que eu adorei, você é do rádio, e eu imaginava uma série de coisas. Mas antes mesmo de chegar aos veículos de comunicação, eu tive um canal no YouTube só de curiosidade sobre mim. E aí chegou um momento que ficou escasso, ficou repetitivo. Eu falei, já não é mais. Aí eu deslanchei um canal de música, onde eu entrevistava talentos da minha cidade, apostando naquela pessoa, em ter um diferencial. Depois fui para um canal dentro da faculdade de jornalismo, mostrando o processo da faculdade, levando vlog, como que era feito os trabalhos, como que era uma aula de oratória, que foi o que mais me prendeu ao longo dos 4 anos, que novidade. E emplacava? Não. Tinha audiência? Tinha. Daquelas pessoas que se reconheciam naquilo ali. E a internet hoje, ela é 1 em 1 milhão. Ela precisa de constância realmente. Tem pessoas que a gente bate o olho e fala, caramba, que rápido sucesso. E a pessoa vai contar o storytelling dela, traz a narrativa. Olha, por 6 anos ninguém me conhecia. Através de um vídeo que eu viralizei, a minha vida mudou. Mas foram 6 anos persistentes. A nossa comunicação, ela não pode ser pautada na pressa. Tudo leva tempo. E quanto mais prática você vai adquirindo ao longo da sua vida, melhor você se torna. Nós temos uma percepção que a gente tem a obrigação de passar para o outro. Não é porque nós somos comunicadoras profissionais que a gente deixou de aprender. Exato. Enquanto nós respirarmos, a gente tem lapidação para fazer, técnicas novas para desenvolver e o que melhorar. A gente vai cair em algum momento ali no que trava um pouquinho a comunicação, mas precisa ir adiante. Acontece com todo mundo. A perfeição, ela não tem que ser objetivo de ninguém. Falei isso na palestra. Quanto mais perfeito você busca ser, menos você sai do lugar. Se eu tivesse esperando o momento adequado de sair do CLT, de começar a empreender, de deslanchar ali a minha carreira profissional, até hoje eu não tinha começado. Porque eu não tinha o logo que eu queria, eu não tinha o press kit que eu queria entregar, eu não tinha absolutamente nada. Tudo foi sendo construído. E tá aí o grande sentido da comunicação. É você ter histórias para contar. Ótimo. E é o que você disse também. Eu cortei você? Não. Você concluiu. Porque assim, o que você disse é importante. É todo um histórico que você, por exemplo, eu fiz rádio, eu fiz TV, eu fiz assessoria, papapá. Então isso não valeu? Não valeu, porque é toda a tua história. Muito, muito. É o que você tem para entregar hoje, para quando alguém te perguntar, você vai lembrar. É que nem leitura. A gente tá falando aqui da profissão do futuro, né? Como entender as pessoas, que já eu tô fazendo de novo aqui um lembrete aqui, um aviso. Vocês chamam de call to action, José? Não sei. Call to action não, né? Call to action é outra coisa. Tem que fazer um treinamento também agora do digital. Mas estou fazendo aqui uma venda, para ser mais prático.
Por exemplo, você fazendo leitura, tudo que você tem de leitura, de treinamentos, de podcasts assistidos, até de música que você consome, tudo aquilo que você consome, eu acredito que é isso, te traz todo um repertório. Sim. Né? Então, o que você vivencia também te traz um repertório. Uhum. Então, é bom para a gente falar para as mulheres, vamos um pouco agora para as mulheres aqui, toda a bagagem que você tem, trazer para o seu mentor, no caso a Fernanda, trazer para uma pessoa que vai te conduzir para esse caminho, para você se comunicar melhor. Tudo é bagagem. Então, nada tem essa coisa de, mas eu fiz isso aqui e não valeu a pena. Não. Tudo valeu a pena porque é a tua história. Agora você vai moldar Uhum. e vai se tornar, então, uma nova profissional, uma nova pessoa, mas no sentido da tua história vai estar lá. Com certeza. Né? O seu olhar, ele precisa ser treinado. Você precisa identificar pontos fortes que você tem na sua trajetória, na sua história. E por que eu falo disso? Cara, dentro do que eu trabalho, os meus avós viraram case. A história que a gente tem. Eu sair ali da extrema timidez e hoje ser uma mentora de oratória também é um case. Não, conte-me mais depois disso, Não, hein? com Como certeza. assim, tímida? Débora, acredita nisso? Tá vendo? Eu já Acredita? não acreditaria Olha, se me eu falasse. era extremamente tímida enquanto criança. No meu núcleo familiar, eu sempre me comuniquei extremamente bem. Do portão para fora, eu passava mal. Antes de apresentações e a minha mãe buscando ali uma forma de solucionar aquilo, começou a me colocar em desfiles. Então eu tive o meu período top model e eu passava mal de febre antes dos desfiles, às vezes não conseguia nem desfilar. E, enfim, isso começou a me prejudicar na escola. O momento em que eu mais sofria era o momento de leitura, de exposição. Eu ficava muito vermelha, eu sou muito branquinha, como você comentou aqui. E eu tenho essa tendência sanguínea, então eu sinto uma felicidade, eu fico vermelhinha. E aí ficava mais... E aí eu ficava vermelha, e aí no momento de leitura, isso é vivo em mim até hoje, os coleguinhas. Ela vai começar a chorar, e eles começavam a rir. E qual era o meu ímpeto sempre? Desespero. Eu saía correndo da sala chorando. Olha Isso só. começou a atrapalhar totalmente o meu desempenho na escola. Chamaram a minha mãe. Olha, a Fernanda passa por algum problema? Não. O que está acontecendo? A sua filha, ela não tem amigos, ela passa o recreio sozinha, ela não tem interação social. Aquilo para minha mãe foi um balde de água fria. Primeiro, porque a mãe sente. Segundo, porque a minha mãe sempre foi extremamente popular e cheia de amigos. Como que ela olhava para ela e a filha dela não tinha aquilo? E ela começou a observar. E mãe é tão mãe, Débora, porque eu sempre fui de van para a escola e a van parava na porta da minha casa, buzinava, eu tinha certeza absoluta que eu estava com a minha lancheira. Chegando na van, só estava com a mochila. A minha mãe, 3h15, chegava na escola para me entregar a lancheira. E isso foi sendo feito por várias vezes. Era uma forma dela não me deixar sozinha no recreio. Ela criou um pretexto para estar ali comigo. E eu admiro muito isso hoje. Mas o que mais me marcou realmente nesse contexto da timidez foi um momento em que juntas nós encontramos um grupo de amigos dela numa praça perto de casa e aquelas pessoas interagindo comigo e eu não conseguia manifestar nenhum tipo de socialização. Eu travei, eu lembro que eu suava. E aquele momento a mãe fica, olha, dá um sorriso, fala que você chama Fernanda, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, e eu não consegui. Indo para casa, de mãos dadas com a minha mãe, ela falou assim, filha, vamos fazer um combinado? Eu falei, um combinado? Vamos, para uma criança de 6, 7 anos, 8 no máximo, isso era fantástico. Ela falou, pois bem, a partir de hoje, todas as vezes que alguém se comunicar com você, você vai imaginar que é um pavão. Um pavão? Lá vem as técnicas aí. Um pavão. Você sabe o que um pavão faz, filha? Mamãe, não sei. Um pavão, ao mínimo sinal de que ele está sendo visto, ele se abre todo e mostra o que ele tem de melhor. E naquele momento eu só queria ser um pavão, Débora. Eu queria que alguém falasse comigo, eu queria ganhar esse desafio. Só que nada aconteceu. Eu esperava que as pessoas falassem comigo.
E aquela energia, aquela vontade, ela foi cessando, ela foi abaixando. E, de repente, os dias passaram, no mesmo local, nós encontramos uma tia nossa. E essa tia se comunicou comigo. E o que aconteceu? Ah, Eu veio o travei. pavão. Ah, não. Não, eu Ih! travei, de novo. Mas aí é que tá a moral da história. Eu fiquei tão mal com aquilo que eu senti que eu não tinha conseguido. Eu me senti uma perdedora. Eu fui para casa arrasada. E no mesmo trajeto, eu olhei para minha mãe e falei: "Mamãe, me desculpa". Ela falou: "Por quê?" Eu falei: "Porque eu não consegui ser um pavão". Ela parou tudo e ali foi o diferencial da virada de chave da minha comunicação. Ela olhou para mim e disse: "Não tem problema. As ferramentas você já tem. Quando você se sentir confortável, você usa". Ela tirou a pressão de que tinha que ser rápido. Ela tirou uma pressão de que eu tinha que conseguir. E a partir Sim. dali eu comecei a integrar teatros na escola. E esses teatros, eles me trouxeram amigos. Me trazendo amigos, eu vi que a comunicação ela me dava mais benefícios do que eu ficar sozinha. E a partir dali, a Fernanda tagarela de dentro de casa começou a se comunicar em todo o redor. Ou seja, é possível. Se eu te ajudo hoje enquanto mentora, é porque eu validei. Mas, mais do que isso, eu busquei durante todo o meu período no jornalismo convencional, como uma profissional, entender onde que a oratória funcionava em uma assessoria, porque oratória não é só palco, oratória Exato. não é só sobre palestras. Se você quer ser bem interpretado em qualquer ocasião, a oratória é para você. Na TV, eu explorei muito o vídeo, as técnicas, e não existe decorar, gente, é memorizar. Você que decora, você se perde. Se você se perdeu em algum ponto da sua comunicação, eu me reinvento o tempo inteiro. Ótimo. E sabe o que eu quero trazer muito aqui? Desculpa, porque eu sou autêntica e como a gente tá falando de autenticidade aqui, eu já vou logo Justo. ser escrachada aqui para falar. Por quê? Eu tô hoje com, vou fazer 44 anos. Eu tenho quase a sua idade de profissão. Então, eu tenho 26 anos de profissão. E por que eu quero trazer isso? Não é para diminuir, não, mas é para aumentar. Por quê? Porque tem muita gente que vê a gente agora e vai falar assim: ah, mas eu já tô com meus 60, 50 anos. Ah, eu sou líder, não sei o quê. Ah, o que vem a Fernanda Mello, porque é escritora mentora, mas ela tem 28 anos, tem idade. Tô falando real, porque eu vejo isso, porque eu tenho cliente e fala: ah, mas ela tem a idade para ser meu filho, para ser minha filha, blá, blá, blá. Por que eu tô trazendo isso aqui para você? Porque às vezes você tem que sair desse pedestalzinho que você tá, porque eu tenho muita cliente, e você tem que sair para entender que essa galera que tá chegando, ela entende muito mais do que você na tua comunicação que você tá. Por que eu tô trazendo aqui e tô enaltecendo, Fernanda? Porque eu aprendo aqui todos os dias com o José, que é o nosso diretor, que tem praticamente sua idade, né, José? Eu aprendo muito com todo mundo que está chegando de comunicação. E não importa o tempo que eu tenho de comunicação, as pessoas precisam entender que o mentor é aquele que pega na mão e que vai te trazer toda a aprendizagem dele, que ele tem, independentemente da idade dele. As pessoas, eu estou falando da nossa geração, tem muito isso. Então, eu pego, às vezes, clientes, pessoas que querem que eu acompanhe como produtora, que, ah, mas o que vai me ensinar? Tem essa dificuldade de entender que os profissionais hoje mais jovens entendem muitas vezes muito mais porque hoje a novidade está na mídia. A novidade não está só na televisão em que tudo era muito, colocou, como eu disse, colocou um blazer, falou bem corretamente, tudo você já é um jornalista. Não, hoje você tem que ter tudo. Você tem que ter isso que ela trouxe aqui. É a vivacidade, o autêntico, é o trazer que vocês novos têm essa visão que a gente não tinha lá atrás. Sim. Porque que é a minha visão hoje? O José que me aguenta aqui quando eu vou gravar meus vídeos. Para eu gravar um vídeo de 1 minuto é uma dificuldade que leva 1 hora para gravar um vídeo de 1 minuto. Me coloco para fazer um podcast de 4 horas e vou embora. Então, eu gosto de trazer isso para cá, porque escritores que estão nesses livros são a galera nova, que eu, na tua idade, eu não estava nem pensando em ser mentora.
E você tá com, né, quase seus 30 anos, você é mentora de várias mulheres. Você tá falando de inteligência emocional, você tá trazendo aqui coisas que... Então, a gente precisa, sim, gente, abrir a mente, ter essa renovação da nossa mente para entender que vocês que estão chegando, vocês já passaram por isso e estão trazendo coisas que a gente aprendeu de lá de trás. Então, quando você pega na minha mão aqui, você tem total autoridade para pegar na mão da Débora, jornalista, que está aqui no podcast, porque você tem condição para isso. Eu acho que isso que é bacana, a gente entender de uma geração que a gente precisa estar com vocês. Vocês mentores, hoje, vocês sabem o que é mentor. É mentoriar, né, que vocês falam. Isso. Do que a gente que simplesmente acha que é ser político. As pessoas estão confundindo. Político, ele era feito. Era fake. Desculpem, mas é isso que a gente aprendeu no jornalismo lá de trás, quando a gente entrevistava políticos. E vocês estão trazendo a vida, é o profissional e a vida. Por isso que eu quero que você traga também um pouquinho essa coisa para mulheres. Porque a gente vê que a mulher é mais coração, né? Ela é alma, ela quer falar e estão muito presas. Elas estão presas não sendo elas. Traz um pouquinho, Fernanda, e aí saindo desse assunto, trazendo para outro, mas eu acho que é importante a gente falar disso, da questão de idade, porque muita gente fala. Traz um pouquinho pra gente, assim, o que é para nós mulheres? Você acha que é importante quando eu quero me comunicar, de eu trazer essa coisa da alma? Ou você acha que expõe demais, abre demais? E o ideal é a gente ser mais polido. O que você traz nas suas mentorias quando é essa coisa de ser expansivo demais? Tudo permeia um propósito. Eu fico muito feliz de você ressaltar isso aqui, porque eu tenho 28 anos. Eu deslanchei profissionalmente aos 26. E de 26 para 27 anos, eu cortei o cabelo 3 vezes para parecer mais velha do que eu era. Para entregar mais autoridade, justamente porque um discurso muito formatado, uma competência comprovada, mas quando perguntavam a idade, opa, tão nova assim? Só que, em contrapartida, eu comecei no jornalismo aos 14 anos. Então, eu entendo de comunicação não é com os meus 5 anos da faculdade para frente. É de muito tempo. O jornalismo ele foi aquela consequência de você precisa fazer uma faculdade. E eu fui justamente para o curso que eu queria. E nós sofremos pré-julgamentos, preconceitos em tudo. Porque quando eu fui contar para uma pessoa da área, a qual eu admiro muito, que eu ia cursar jornalismo, a pessoa olhou para mim e falou: "Não, jornalismo é sofrimento". Eu falei: "Mas como eu posso sofrer se é isso que eu sei fazer?" E não vá, tenha a sua autenticidade nesse quesito. Não seja uma pessoa maleável. Você trouxe o político, eu trago o personagem. Personagem e comunicação não funciona. Por que novela tem um prazo determinado para acabar? Porque a partir de certo tempo, o ator ele começa a colocar as características dele dentro do personagem. Nós não sustentamos aquilo que a gente não é por muito tempo. Ou seja, se você é mulher e você está buscando a sua autoridade, não é cortando o cabelo, não é colocando batom vermelho, não é colocando blazer que você vai conseguir isso, a menos que aquilo seja você. Se é o teu desejo colocar um batom vermelho em um blazer, aí você representa. A mesma coisa eu direciono para os seus conteúdos. Tem que ser a sua vivência, com base no comecinho desse podcast que você está maratonando aqui com a gente. Se você não faz com brilho nos olhos, então você está copiando outra pessoa. Você está copiando uma receita que não é sua e talvez ela não funcione. Muitas vezes você pensa que isso está te edificando, você está diminuindo para caber em uma caixinha. Você seja muito maior do que isso. Ou seja, a inteligência emocional atrelada a uma boa comunicação é a fórmula ideal para você encontrar o seu método de sucesso. Ótimo. Em falar em método, eu acredito que você tenha o teu método, e vamos para o livro também, né? Porque se deixar, eu vou falando aqui com elas, mas você tinha esse sonho de escrever o livro? Já tinha dentro de você? E também traz um pouquinho o que tem no livro e do seu método, das suas mentorias também, Fernanda. Como todo ser humano, eu acredito que todos possuem um desejo de lançar um livro. Eu vejo muito isso. Só que é aquele sonho distante. Ele passava pela minha cabeça, mas ele não parecia ser logo.
bem como tudo que vem acontecendo. Hoje, estar em Alphaville como profissional, eu sonhava muito. Chegou rápido, chegou. Se você perguntasse para quando que você pensava, talvez daqui 5 anos trabalhando muito. E Caramba. chegou bem antes disso. E o livro foi um grande potencial. Com o livro, eu coloquei um pezinho em Alphaville. Com o ASP, eu coloquei os meus 2 pés. Que legal. Isso é fato, tá? E em relação a isso, eu desenvolvi inicialmente o método 3Ps, planejamento, percepção e poder. Nós trazemos o poder antes do planejamento. E se você não se planeja, infelizmente você não consegue conduzir nada com muita maestria. E depois de um certo tempo, eu fiz o lançamento do meu atual método, que é o método PMR. Qual é o nome da minha empresa? Pensamentoria. Então, eu criei um método com base em cada sigla da palavra pensamentoria. O P é o planejamento, indispensável, é o primeiro passo. O planejamento, ele recupera a sua confiança. Se você não sabe se planejar bem, ainda vai falhar na comunicação. O segundo é o M, mentalização. Você precisa se enxergar tendo sucesso. Você precisa se enxergar fazendo aquilo que você está se propondo. E por fim, é o R, de revelação. Quando você se revela, é porque você compreendeu a importância da sua linguagem corporal, da sua voz e da sua estrutura de discurso, que eu chamo também de retórica, super favorável dentro da oratória. São a mesma coisa? Não, apesar do nome ser parecido, a retórica é a arte de falar bem. Ué, mas a arte de falar bem não é a oratória? A oratória é a arte de falar bem em público. Se você não possui uma boa retórica, você não tem um bom texto, não tem um bom roteiro. Já a oratória é eloquência, é a tua performance, é o show que você dá. Ótimo. E dentro desse trabalho que você faz, quem vai até você tem toda essa assessoria. Como que é feito, Sim. Fernanda? O meu grande diferencial são aulas personalizadas. Até o presente momento, eu não fiz mentorias em grupo. Eu só realizo mentorias individuais. Ótimo. Desde que eu comecei a pensar mentoria, são mais de 80 alunos que passaram já pelo meu método, presencialmente comigo ou em formato online, já atingindo todo o Brasil. E por que a aula diagnóstico ela é uma aula obrigatória? Porque é a partir dela que eu entrego aquilo que você precisa. Na minha mentoria você não perde tempo e muito menos eu. Tempo é dinheiro. Ótimo. Então a gente vai direto naquilo que você precisa mudar. Eu não fico entregando só o mais do mesmo. Hoje eu vejo muito e eu queria falar para você, olha, Débora, isso não é uma crítica, é uma crítica sim. Vou pegar o seu perfil aqui, eu vou te espelhar, porque Ótimo. você trouxe verdades e eu quero trazer também. Ótimo. A gente tá vendo muito mentor de chat GPT, tá? Muito mentor que não tem o trabalho de criar algo para você. Não faz a mínima ideia. Olha para Fernanda e fala: "Nossa, talvez eu queira isso para mim também". Ela está conquistando tantas coisas, mas toda conquista exige uma renúncia e trabalho duro. Se você não tiver disposto para delimitar o que eu delimitei, não funciona. E olha só a gente voltando para a autenticidade de novo. E eu quero deixar uma frase, que foi uma frase que acalmou o meu coração. Porque mesmo sendo uma mentora, eu sou ser humano. Eu tenho meus medos também. Eu possuo isso. E uma frase que eu recebi foi: Fernanda, aquiete o seu coração. Só se estabelece quem tem competência. E é justamente isso. Você vai encontrar pessoas que hoje você fez uma mentoria, daqui 3 meses ela está vendendo carros, consórcio. Mas ela não era mentora, ela não estava fazendo aquilo inteiramente. Tinha um objetivo. E eu não acredito em pessoas que fazem 2 coisas ao mesmo tempo. Em áreas distintas. Você não tem foco. Você está buscando meios. E eu fui essa pessoa que buscava fazer 2 coisas ao mesmo tempo, até que eu tive que deixar o medo de lado, deixar o CLT e falar: não, eu vou arriscar no empreendedorismo. Viver o empreendedorismo é uma adrenalina diária. É você quem faz o seu o tempo inteiro. Se atente a isso. Você que está buscando uma pessoa para guiá-lo para qualquer tipo de melhoria,
se aprofunde no conhecimento dessa pessoa, veja o currículo dela, veja que tipo de bagagem, o que falam sobre ela, qual é o feedback que ela tem. Ninguém começa da noite para o dia e desconfie totalmente de propostas rápidas. Não existe rapidez na comunicação, é processual. Para uma empresa ter sucesso, ela precisa de processos. Para sua comunicação ter sucesso, ela precisa de processos também. Ótimo. E você faz esse acompanhamento com a pessoa, para cada uma é personalizado, então o tempo que você fica com ela também é discutido com a pessoa, é isso? Isso, é um padrão das aulas. As minhas aulas duram em média de 40 minutos a 1 hora, nada mais do que isso, porque eu não jogo muito conteúdo no aluno. Nós temos a parte teórica nas primeiras aulas, atrelada a um mão na massa. Da quinta aula para frente, que são 8 aulas, aí nós focamos só na prática. Por que eu trago um conhecimento teórico para o aluno também? Eu acho muito necessário, visto que você pode perder tudo na sua vida, menos o seu conhecimento. E pode ser que faça muito sentido para ele agora, mas talvez só daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Se ele tem o conhecimento, ele vai lembrar e ele vai conseguir atuar bem, que é justamente a ideia de você usar as ferramentas. E eu brinco muito, Dé, que eu não tiro um bloqueio gerando outro. Então, o aluno ele tem o Ótimo. seu tempo para ele se revelar realmente, seguindo o P, o M e o R. Cada aula é sim única para cada aluno. É óbvio que nós vamos tratar os mesmos assuntos, mas não na mesma ordem. Ou talvez eu trate com você retórica que o outro não precisa, e tendo essa base, esse estudo carinhoso acerca do perfil de cada aluno, eu venho conseguindo entregar aí bastante resultado. Ótimo. Eu queria muito ficar falando. Bem, eu vou ainda tenho mais tempo, né, José? Eu vou pedir mais uns 15 minutos aí para produção, a mais, porque, né, eu já tive aqui do meu ponto, né, Fê? Eu já tive aqui, ó, que me falaram que eu posso atrasar um pouquinho, posso passar um pouquinho, porque ela tá com a gente também aqui no ASP, ela é da casa já tá vindo aos poucos, aí então eu vou abusar um pouquinho dela. Mas eu queria trazer um pouquinho também, você fala no teu livro sobre o óbvio. Ela tem até a frase final aqui do capítulo, que ela fala, você falou, mas eu vou ressaltar aqui, capítulo 12, tá, gente? Ela fala, o capítulo, inclusive, chama O Óbvio Vale Mais que Ouro, Estratégias de Alta Performance. E ela já deu dica aqui grande, né? Que não é para todo mundo a alta performance para aquele não é a mesma que a sua, viu? Então tem que modelar, mas dentro do que você faz com autenticidade e de melhor, né? E ela tem uma frase final aqui do capítulo que é: o óbvio vale mais que ouro. A verdadeira sabedoria está em reconhecer e valorizar as soluções simples, que muitas vezes são as mais eficazes. Você percebe muito isso? Que as pessoas não fazem o básico bem feito? Exatamente. Essa frase, ela surgiu em uma mentoria com uma aluna minha, inclusive, mas nós lapidamos para o livro. Muito se fala do óbvio hoje, Dé. O óbvio só é visto por olhos treinados, concordo. O óbvio precisa ser dito, eu concordo também. Só que eu tenho um outro conceito do óbvio. Na preparação das minhas aulas, por exemplo, eu me entrego 110% para preparar uma aula. E quando eu estou ministrando essa aula, o aluno ele está atento, ele está percebendo, ele está sério. Ele está fazendo de tudo para ele compreender tudo aquilo que eu estou dizendo. E aí eu passo pelo meu conteúdo, ele está sério. Eu finalizo a minha mentoria com uma frase de impacto que não é minha, o aluno faz assim, ó. Posso tirar uma foto para postar no Instagram? Aí eu falei, gente, mas eu estou entregando ouro o tempo inteiro e o óbvio é que faz sentido para ele? E falei, pode. E aí eles postavam e me marcavam. Falei, poxa, mas não seria mais interessante ele valorizar um conteúdo que é meu? E eu parava e me sentia reflexiva, não triste, jamais. Eu falei, não, pera. Não tem relação com o meu conteúdo. As pessoas querem otimizar em poucas palavras, é como se fosse um resumo. A recapitulação ela é muito necessária na nossa comunicação. E muitas vezes na nossa vida a gente se dedica a entregar o ouro o tempo inteiro. Isso é desgastante. O burnout está aí para comprovar isso. Eu quero entregar ouro 100% do tempo. Mas será que a pessoa está em busca do ouro
Se você direcionar ela para o óbvio, ela não retém um conhecimento muito maior do que você ficar tentando aplicar algo ali na cabeça dela, no método dela, que é urgente. Olha só que legal essa E foi reflexão. justamente dessa percepção que eu entendi que muitas aulas fazem sentido imediato e outras fazem sentido só tempo depois. Nós precisamos respeitar o momento evolutivo de cada pessoa dentro desse contexto. Por isso que eu digo que o óbvio ele vale mais do que ouro. O seu ouro é indispensável. O seu ouro é seu, é o que você se capacitou, é o que você entrega de melhor. Mas o outro, ele está buscando cada vez mais otimizar. Ele quer ter certeza que está valendo a pena ele na mentoria que ele contratou. E Olha ele só. precisa de recursos para resumir em poucas palavras tudo que eu disse em 45 minutos. Tudo, absolutamente tudo. O óbvio, ele é importante, o seu ouro é indispensável, mas o grande sentido disso aqui é como que eu posso trazer em palavras o que eu quero impactar aqui. Débora, nada mais, nada menos do que aposte no simples. Tenha uma comunicação para o simples, objetiva. Oratória, comunicação não é falar difícil, não é o português rebuscado, extremamente correto o tempo inteiro, porque já é um passo para a perfeição também. E a perfeição, ela tende mais a afastar do que a aproximar. O que é perfeito me assusta. Eu tenho receio de ser quem eu sou perto daquela pessoa perfeita demais. Porque ela pode me apontar, ela pode me corrigir. Ótimo. Se ela me corrige diante das pessoas, bloqueia um pouco mais a minha comunicação. Eu não falo nada, eu vou ficar quietinha. Não se manifesta. E alguém ali, naquele cenário, só estava esperando ouvir a sua voz. Olha só. Quanto conteúdo! Isso é tão bom quando eu falo aqui que quando eu trago vocês, e toda vez que eu trago os escritores aqui, é esse show, esse banho aí de conhecimento, né? Porque a gente aqui, desculpe, né? Mas a gente tem escritores maravilhosos aqui na editora Chave Mestra e vocês realmente não só são escritores de histórias né, fictícias, né? Mas vocês falam muito do que vocês já fazem. Então, a grande parte de vocês aí traz todo esse conteúdo que já trabalha lá fora. Sim. Então, é bom quando a gente traz aqui no podcast, porque além de você conhecer o escritor, que aqui está no papel, mas você conhece, aí você né, consegue reconhecer e se identificar, mas também porque vocês trazem a realidade. E isso que você falou aqui no final, contempla todo o nosso podcast, mas é como se tivesse um amarrado ali né, da nossa colcha de retalhos. Entregamos o óbvio no final. Não, e isso traz uma essência do. Às vezes você pode estar afastando as pessoas. Quando você traz. E isso abriu que abriu a minha visão aqui de todo sentido que eu não tinha pensado, e você me trouxe essa percepção no sentido de. Você às vezes afasta com o perfeccionismo que estão buscando aí fora. Né? Não só do seu modo de se vestir, de se portar, de falar, enfim, tua postura, o posicionamento. E eu tô vendo que as pessoas estão indo muito para esse campo ela afasta, porque ela fica tão perfeita, como você falou, né? Que quem que vai se aproximar? Quem vai comprar? Eu não tô me identificando com você. E às vezes ela já é essa pessoa super legal, empática, super bacana de se falar, de conversar, mas ela tá tendo uma máscara, como você disse aqui, dos seus tempos de teatro também, que também te trouxe muita bagagem, de você fazer um personagem. E aí nem você quer estar do lado de você mesmo, porque você fica uma pessoa chata. Uma pessoa. Então, comunicação, Fernanda, traz aí um resumão pra gente agora, porque agora nos minutos finais eu falo para ela resumir tudo, né? Mas traz aí um pouquinho também do que a gente de repente não tenha falado aqui nesse tempo, que você acha que é importante que eu não te perguntei. E traz também um pouquinho o que é mesmo a real comunicação, além de tudo que a gente já falou, para quem não trabalha com isso e para quem trabalha. Como buscar a Fernanda também, passa todos os seus contatos, mas traz algo que de repente a gente não tenha trazido ainda importante aí da tua mentoria, dos seus trabalhos. Eu penso que a comunicação, ela é o que amarra tudo na nossa vida. A gente precisa de comunicação para tudo. E eu vou finalizar com um direcionamento que eu fiz no ASP ontem, posso? Com certeza. O bom comunicador, ele precisa de 4 características para ele conseguir executar tudo. A
A primeira característica é a escutativa. Se propor a ouvir as pessoas genuinamente. É aí que você aprende. Você ensina, mas você também aprende. Segunda característica é a eloquência. Não tenha medo de valorizar os seus gestos, o seu corpo, de colocar sentimento naquilo que você está falando. Terceira característica é aprenda a fazer boas perguntas. Quando você sabe bem o que perguntar, não tem assunto que acabe. Isso fluiu muito bem com a Débora aqui, com o Bruno também, com o Rogério, e é porque a pergunta certa no momento certo. Esperando uma resposta que vai coroar onde você pode convencer essa pessoa do seu valor. E a quarta característica é seja um direcionador de pessoas. Nada de induzir ao que você pensa, nada de induzir para o que você quer. Direcione para o que você pensa, porque tem toda a diferença aqui. Atrelado a isso, até aqui nós falamos de alta performance, eu trouxe um pouquinho da receita do bolo, falamos do método PMR, finalizamos com o óbvio e o ouro. Preze sempre por uma comunicação simples. Valorize o que você é. Vença pelo que você é. É aqui que você consegue olhar por toda a sua trajetória e respirar aliviado e falar: eu venci. Ontem, gravando meu vídeo final na palestra, eu olhei para a câmera e falei: vencemos, hein? Vencemos. Era um sonho estar aqui. Cheguei, mas eu ousei sonhar. E todo sonho exige também uma comunicação. Se você não sabe trazer esse conceito de comunicar o que você deseja, o que você sonha, o universo não atende, não. E vai te aproximando das pessoas certas. No mais, eu quero agradecer esse espaço. Para você que quer acessar o meu trabalho, é só você me procurar no Instagram, @pensa.mentoria. Lá no meu Instagram já tem tudo. Tem o link direcionado para o meu WhatsApp, tem o link para minha landing page para você acompanhar os meus trabalhos, por onde eu passar. E eu tenho certeza que eu posso contribuir com muitos mais insights e eu quero voltar. Ah, mas já tá convidada. Não tem essa de querer. Aqui você é intimada. Eu falo, sempre brinco aqui com o José, né, José? Quando a gente tem aqui os escritores e que a gente sempre tem uns que a gente quer puxar algumas vezes, a gente já convida intimando, Isso aí. né? Então, a gente brinca, claro, mas as portas sempre estarão abertas aqui. Você com certeza, não só aqui no Chavecast mesmo, que é o nosso estúdio, né? Onde a gente grava o nosso podcast, mas também no ASP. Eu já estou estendendo pelo Bruno Martos, pelo Rogério Vale, pela Raquel Medeiros. Então, já estou abrindo aqui, viu, gente? Já está registrado aqui, não tem como voltar. Então, já estão as portas abertas aí para você. Tanto aqui em São Paulo, a gente está gravando aqui no Alphaville, mas também fora, né? Estamos em Portugal, estamos aí em tantos lugares, em Salvador, a gente está em tanto lugar, né, com a editora Chave Mestra. Então, sempre estarão abertas as portas. Muito obrigada. E olha, vou deixar um gatilho mental. Ai, vamos lá, mais um. Tá vindo coisa boa por aí. Ai, que novidades. E a gente não pode falar, Ai, né? não posso. Ah, foi no seu ponto aí, veio no meu. Foi? Só isso. Então tá, peraí. Tá deixa eu vindo ver, não novidade, posso. né, Bruno? Rogério? Que legal. Estamos juntos. Muito obrigada. E eu quero trazê-la mais vezes aqui para poder também contar essas novidades. Então, Estarei volte, aqui, viu? certamente. Muito obrigada. Me sinto muito acolhida, muito em casa. Sim. O pessoal tem a tendência de falar que o paulista é frio. Aqui, na Chave Mestra em especial, eu me senti em casa, porque o mineiro ele é caloroso. Ele leva esse carinho, é o bom dia, o boa tarde, como é que você tá? Me visita quando você quiser. E aqui, no Grupo Chave Mestra, eu recebi isso desde o início. Eu só tenho a agradecer a nossa conexão. Ah, que ótimo. E eu fico aqui à disposição no que precisar também. E tamo junto Tamo juntíssimas. nessa trajetória agora. E você que esteve comigo aqui até esse momento, eu também quero te agradecer. Você que aprendeu bastante, hein? Deu pra gente aprender muito, não deu? Eu falo que eu aqui, não interessa quanto tempo a gente tem aqui de profissão, viu? Eu todo dia, não tem como, né, José? A gente aprende todo dia. E hoje eu aprendi mais essa questão do óbvio, porque é o que ela fala aqui. Porque às vezes você estuda tanto, você tem tanto conhecimento, você já pagou cursos tão caros, mentorias, treinamentos e nunca pôs em prática. Então, sai desse óbvio que fica só para você e vai ganhar o mundo aí com a tua história, com a tua trajetória, com tudo que você tem de importante. E aqui, em especial hoje, com a Fernanda Mello, pode segurar na tua mão e não ficar te carregando, não. Porque essa coisa de carregar, pelo menos não é comigo, eu acho que é com a Fernanda também não. Mas é para realmente te direcionar para um caminho certo, de comunicação mais assertiva, de uma forma que você possa não só vender no sentido de vendas financeiras, não, mas de vender
a tua história, aquilo que você acredita. E se você nem acredita em você, aí realmente você precisa conversar com a Fernanda urgente para que ela realmente mostre para você alguns caminhos para você trilhar aí e começar a acreditar na história que com certeza você tem enorme aí, ó. Profissão do Futuro, como entender as pessoas. Esse é o livro da nossa escritora e que quiser adquirir é só você entrar em contato aqui, ó, no nosso canal do YouTube. Se de repente você estiver visualizando a gente em outro canal também, é só você marcar aí Editora Chave Mestra ou a Fernanda Mello pelo Pensa.mentoria. Isso É mesmo. isso? Pensa. Olha, ó, tá vendo? Depois que ela falou que não é decorado, eu já, ó, já lembrei. Pensa.mentoria. Você vai saber de tudo, vai adquirir seu exemplar e não só esse livro, que tem muito conteúdo, mas toda a parte que ela faz aí de mentoria, todo o trabalho lindo que ela faz. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. E eu Muita quero te gratidão. agradecer. Até a próxima. Tchau, tchau.